Bom dia a você que está acordando agora. Hoje é segunda-feira. Como você está? Que Deus esteja nessa manhã renovando todas as suas forças. No pão diário de hoje nós vamos meditar acerca dos sonhos de José. José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, aquele que foi comprado por Potifar, aquele que passou por calúnia, difamação, que foi até mesmo preso, mas que depois Deus o levantou e o colocou como governador de todo o Egito. Para nós entendermos a história de José, nós precisamos voltar ao livro do Gênesis, que é o livro do princípio, e abrirmos no capítulo 37, no versículo de número 5, que diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Há pessoas, irmãos, que nos odeiam por causa dos sonhos que nós carregamos dentro de nós. José tinha sonhos, mas José, ele era determinado. José, ele era persistente. Eu pergunto para você nessa manhã: você tem sido determinado? Você tem sido persistente? Aquilo que você começa, você tem terminado, você tem concluído os propósitos que você tem feito com Deus, os projetos para a sua vida, para o seu futuro. É necessário que nós tenhamos sonhos como José. É necessário que nós possamos pensar grande e não pensar pequeno. Porque o nosso Deus, meus amados, é um Deus grande. Como a palavra dele fala, capaz de fazer por nós infinitamente muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. José, ele era odiado pelos seus por causa dos sonhos que ele carregava. E quantas pessoas que hoje nos odeiam por causa dos projetos, dos sonhos que nós carregamos. Que você não deixe o desânimo ele abater a sua fé e te fazer parar de sonhar, parar de acreditar em uma vida melhor que está por vir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. No versículo de número 19 está escrito: E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador. Minutos antes dos irmãos de José planejarem a sua morte, planejarem a sua prisão para depois o venderem para o Egito, a palavra do Senhor vai dizer que um olhou para o outro e disse: lá vem o sonhador. E você acha, meu querido irmão e irmã, que é diferente na nossa vida quando alguém olha para você e vê você sonhando, aponta o dedo para você e vê você passando e diz: olha, lá vem o sonhador. Coitadinho dele, coitadinha dela, mas não sabe o Deus grande e poderoso que você serve. Talvez você seja pequeno, pequena aos olhos do homem, mas diante dos olhos de Deus, você é grande para o Senhor. Você é grande para o Senhor. O Senhor não exalta os grandes, o Senhor exalta os pequenos, para mostrar que Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele é Deus que faz você assentar-se diante dos príncipes, dos reis dessa terra. E José, ele é preso pelos seus irmãos, vendido para o Egito, comprado por um homem chamado Potifar, mas ele permanece
na sua fidelidade. José não deixou de ser fiel a Deus por causa da distância aonde ele se encontrava do seu povo. José não deixou de ser fiel a Deus por causa dos prazeres que esse homem chamado Potifar havia colocado diante dele, porque José se tornou um administrador da casa de Potifar. José não voltou para trás por causa das tentações, mas ele permaneceu na visão, do propósito, dos sonhos que Deus havia o entregado. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher, mas ele não se deitou, ele preferiu dizer não para o pecado. José foi forte emocionalmente, José foi forte espiritualmente, e como escravo José foi forte fisicamente. Eu pergunto para você, você tem sido forte? Você tem renunciado às tentações, assim como José renunciou? Você tem dito não, ou você tem se entregado para as paixões, para as tentações? Não corra em direção ao abismo. Há um perigo mortal muito grande, e o inimigo não queria que eu falasse isso para você, porque estou nesse momento te advertindo, chamando a sua atenção, porque Deus quer que você possa fazer somente a vontade dele. A vontade do Senhor nos coloca em lugar de proteção. A vontade do mundo nos coloca em lugar de perigo. José foi determinado. José foi inteligente. José foi sábio. Você tem sido sábio nas suas palavras. Você tem sido sábio na maneira de você viver, de você tratar as pessoas, de você se relacionar com as pessoas. Pode o mundo todo desabar. Você deve confiar no Senhor. José, ele é caluniado, acusado de ter se deitado com a mulher de Potifar, por isso ele é preso ali mesmo no Egito. E lá no Egito, Deus usa José para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Alguns dias depois, a revelação daqueles sonhos se cumpre. O padeiro é solto e morto, o copeiro é solto e restabelecido na sua posição de copeiro. Algum tempo se passa e o faraó tem um sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas magras, secas. O faraó fica perturbado por causa desse sonho, pois não há ninguém no Egito que possa interpretar. Mas Deus levanta aquele que foi esquecido até pelos seus irmãos, que foi tido como morto, quando todos acharam que José estava morto. Lá estava José, mais vivo do que todos eles. Quando alguém pensar que você morreu, quando alguém pensar que a sua história acabou, eles verão o Senhor te levantar. Eles verão o Senhor te usar de forma extraordinária. A revelação do sonho de Faraó vem até José, que é colocado na presença do faraó do Egito. José não podia revelar por ele mesmo aquele sonho, mas o próprio José recebeu a revelação de Deus do sonho de Faraó, que significava 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O faraó ficou desesperado diante daquela revelação. E ele disse: agora, como nós nos prepararemos para isso? E José disse: coloca alguém da tua confiança para administrar a economia desse país, dessa nação. E durante os 7 anos de fome, no Egito terá comida. O faraó agora coloca o anel no dedo de José e consagra José a governador.
O faraó, ele agora coloca José na posição de governador. Porque quando Deus quer te honrar, Ele usa quem Ele quer. José agora administra o Egito com sabedoria e com inteligência. Ele manda construir celeiros, ele manda estocar alimentos, e quando chega o período da fome, ela se espalha por toda a terra do Egito. Mas naquele palácio de Faraó, naquele local, havia mantimento. Os próprios egípcios, a palavra do Senhor vai dizer, que vão até José para poder comprar do cereal que havia ali no Egito. Os egípcios vão comprar cereais a José. José vende aos egípcios. O dinheiro acaba. Os egípcios vão até José e dizem: nós não temos dinheiro. José pergunta: o que vocês têm? Nós temos terras. Os egípcios agora dão as suas terras a José. José cria uma riqueza grande no Egito. Quando eles agora não têm nada, não têm dinheiro, não têm terras, não têm casas, eles vão até José. Eles dizem: temos fome, queremos comida. José pergunta para eles: o que vocês têm? Nós não temos nada a não ser as nossas vidas. Então assine aqui esse papel, passando a vida de vocês para mim. E eles se tornam escravos do faraó. Escravos do Egito. Os próprios egípcios se tornaram escravos. Você entende? José era uma representação de Cristo. Quando o ser humano não entende que o que Deus quer é a sua vida, então ele tenta buscar casas, tesouros, dinheiro, riquezas, até que ele possa entender que o que Deus quer é a sua vida. Até quando nós entregamos a nossa vida por inteiro ao Senhor. Os próprios irmãos de José vão até o Egito para comprar cereais a José, sem saber eles que era o seu irmão, que eles o venderam, mas que Deus o exaltou. Quando os irmãos de José chegam lá no Egito, José reconhece eles. José não consegue conter as lágrimas. José se afasta, José chora, José se aquebranta, José derrama lágrimas, depois José enxuga o rosto, os olhos, as lágrimas, e ele volta, ele recompõe a sua posição. Ele poderia ter condenado os seus irmãos por causa daquele pecado, daquele crime de ter praticamente o assassinado, matado a sua história, o afastado do seu pai, mas não. José os perdoa. José os ama, os abraça. E lá na frente nós vemos José revelando para os seus irmãos e dizendo: eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito como escravo. Os irmãos de José temeram morrer, temeram que José mandasse matá-los. José os abraça, José os perdoa, José não guarda mágoa nem ressentimento. Eu pergunto para você: você tem guardado mágoa? Você tem guardado rancor no seu coração? Houve alguém que te feriu lá atrás e que você ainda guarda algum tipo de sentimento? Você está dizendo: libera o perdão, libera, porque eu quero sarar a tua alma por completo. Amém. E naquele momento a palavra do Senhor vai dizer que José traz o seu pai Jacó para o Egito. Ele constitui família ali no Egito. Ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Ele esquece o seu passado. O seu passado de sofrimento não pode mais condenar você. Você não pode carregar o seu passado. Você deve esquecer de quem te feriu. Assim como José foi curado. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por este devocional. Nesta manhã que possamos ser guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, crendo
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Nos dá um ótimo dia de paz, de segurança, e que nesse dia possamos confiar na tua vontade perfeita. Que cada pessoa agora que recebe essa oração, receba também o abraço do Espírito Santo de Deus. Permaneça todos os dias ouvindo essas meditações, porque isso vai aumentar a sua fé. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu amém nos comentários e envie essa oração e esse devocional para os seus amigos. Grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.